outro ponto que vem da Assembleia de Deus é essa notícia aqui, ó. Hoje, dia 6 de janeiro de 2025, o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, está completando 45 anos que assumiu a presidência dessa igreja. É uma data importante, né? Eu tenho falado aqui ao longo da semana, dos últimos dias, a gente tem feito esses boletins, e um dos assuntos que mais, de fato, incomodam muita gente que nos acompanha é como esses homens conseguem ficar tanto tempo, né? Tantos anos no poder. É algo... ao mesmo tempo que é absurdo, né? É extraordinário também, porque não é fácil, né? Quem mexe com política, quem está na política, sabe que é difícil você conseguir lidar com gente durante tanto tempo, principalmente um cargo como esse, que você faz tantos inimigos e você faz amigos que, na verdade, não são amigos. Você percebe, com o passar dos anos, que, na verdade, você não tem amigo, né? São tudo pessoas interesseiras, pessoas que querem alguma coisa sua. Então, você conseguir lidar com esse tipo de situação e conseguir ficar tantos anos no poder, 30, 40, 50 anos no poder, é algo realmente deveria ser louvável, se não fosse pelo fato de fica parecendo uma dinastia, né? Porque a gente está falando de uma igreja. É muito tempo, irmão. É muito tempo no poder. Tipo, eu nasci na Assembleia de Deus, literalmente na Assembleia de Deus, e desde que eu nasci, que o pastor presidente é o pastor José Wellington. É brincadeira? A minha idade, eu nasci, e não, a Assembleia de Deus não teve, a missão, né? Não teve outro pastor presidente da CGADB, por exemplo. São 30 anos à frente da CGADB, 45 à frente da Assembleia de Deus. É muito, muito, muito tempo lidando com política, né? Lidando com essa situação toda e não sei o quê. Quer dizer, aí você coloca filha como deputado, filho como não sei o quê. O próprio pastor José Wellington Júnior, né? É o atual presidente da CGADB, porque o pai decidiu ficar só na Confadesp lá em São Paulo, agora passou o bastão para o filho, fica sempre ali naquela situação. Quer dizer, é um poder muito grande que se tem e que se domina tanta gente, né? Eu nem vou falar de dinheiro, porque a Assembleia de Deus Missão, sobretudo a de São Paulo, tem problemas seríssimos com dinheiro. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso aqui, tipo, problema, por exemplo, com pegar dinheiro com a agiota. Você sabia que a Igreja Assembleia de Deus pega dinheiro com a agiota? Muita grana com a agiota para fechar mês, para fechar caixa, para fechar o balanço, muita grana. Paga juros altíssimos a agiota para poder... São outras coisas, né, que a gente vai falar sobre isso depois, mais adiante. Mas agora é hora de celebrar os 45 anos de presidência do pastor José Wellington lá na Assembleia de Deus, né, e a CGADB. Vamos ver. Meus amados, hoje, dia 6 de janeiro de 2025, o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, está completando 45 anos que assumiu a presidência dessa igreja. Um dia chamaram Abraão de príncipe de Deus no meio do povo. Josafá, orando ao Senhor, falou que Abraão era amigo de Deus. E quando olhamos para o nosso pastor, nós podemos ter essa mesma definição, essa mesma inspiração. Vê-lo como príncipe de Deus entre nós. Vê-lo como servo fiel do Senhor no meio da nossa igreja. Vê-lo como amigo de Deus, porque ele tem intimidade com o Senhor, tem intimidade com o Espírito Santo. 45 anos de presença de igreja é a aprovação de Deus à sua vida ministerial. 45 anos de presidente, mas como cooperador, como diretor da igreja, já há mais de 60 anos. E uma igreja que vem crescendo a cada dia mais. Nosso pastor tem levado e nos ensinado a palavra de Deus. Temos conosco um conselheiro, um amigo, alguém que nos orienta, alguém que muitas vezes sofre conosco, alguém que está muitas vezes... Sofre conosco é meio exagerado, né, pastor José Wellington Júnior? Duélito, né? Chama-se Duélito, é o apelido carinhoso. É demais, né, varão? Sofre conosco, sofre com quem, varão? Às vezes passando pelas mesmas angústias, mas que no púlpito ele escolhe as suas angústias e traz para a igreja a palavra de Deus, palavra que vem inspirada pelo Espírito Santo. Esse pastor que tem uma história, não somente uma história escrita na nossa igreja Ministério do Belém, São Paulo, mas também em todo o Brasil, como quase 30 anos presidente da Convenção Geral, quando também membro do Comitê Mundial das Assembleias de Deus do Mundo, participa também do Comitê Mundial Pentecostal. Então agradecemos a Deus pelos 45 anos
de presidência da nossa igreja. Ele recebeu a igreja nesse perfil, não somente doutrinário, mas também dos seus usos e costumes. A igreja mantém a mesma coisa. A Assembleia de Deus, Ministério de Belém, mantém o perfil e a identidade de uma igreja comprometida com Deus, de uma igreja que tem a identidade do Espírito Santo. Eu quero tão somente agradecer aos irmãos e dizer a todos vocês que tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou, é Jesus na minha vida. Fica aqui então a minha palavra de reconhecimento aos nossos obreiros e à Igreja do Senhor por tudo que vocês têm feito por mim. É isso, 45 anos do pastor José Wellington lá na Assembleia de Deus. Cara, parabéns, hein? Parabéns. Eu não sei, não vejo com tanta, como sendo tanta barbaridade assim, porque é complicado, cara. Eu acredito que se a Assembleia de Deus tivesse um regime, veja bem o que eu vou dizer, se a Assembleia de Deus tivesse um regime em que a cada 4, 5 anos mudasse o presidente, talvez ela não tivesse chegado a ser o que é. O fato de você conseguir ter tempo, né, para trabalhar, criar um regime. Por exemplo, no Brasil, vamos fazer um comentário aqui, meio que político em cima disso. O camarada é presidente da República, ele tem 4 anos para trabalhar. Talvez, se ele trabalhar bem e ele agradar o povo, ele tem mais 4, né, ele pode ser reeleito. Então, nos primeiros 4 anos, ele vai arrumar a casa, vai ver os projetos e etc e tal, começar a trabalhar. Na reeleição, ele vai efetivamente, basicamente, fazer os projetos acontecerem, porque, às vezes, dependendo da pauta, você leva 1 ano, 2 anos para aprovar no Congresso e tudo mais. Então, o segundo mandato é mais para execução do que planejamento. O planejamento fica para o primeiro mandato, o segundo mais execução. Então, em 8 anos, possivelmente, o cara consegue fazer uma boa gestão, dependendo de como for. Aí, quando esse camarada sai e entra o segundo presidente, ele vai fazer o quê? Ele vai querer colocar as pautas dele, vai querer colocar os projetos dele. Então, ele já começa, em alguns casos, se não for constitucional, derrubando metade dos projetos que foram feitos pelo governo anterior, vai fazer uma mudança. Aí altera muita coisa, né? E segue esse ciclo. Significa dizer que quem é presidente da República faz muita coisa, mas o cara que vem depois pode alterar tudo, né? Ficar muito pouca coisa daquele governo anterior. Então, para o país, é difícil que se tenha uma mudança significativa, sei lá, em 10, 15 anos, porque um governo está derrubando o que o governo anterior fez. Ou o governo aqui não consegue concluir um projeto, porque é pouquíssimo tempo para sua efetiva execução, né? Para fazer um plano de governo em que o cara tem um projeto para educação que ele precisa de 10 anos para ser implementado para poder dar certo. O cara não consegue fazer isso, porque o mandato só é 4. Não consegue efetivamente fazer funcionar. Então, essa rotatividade de poder, que eu acho, obviamente, fundamental numa democracia, se você faz isso numa igreja, como é o caso da Assembleia de Deus, pode também atrapalhar. Pode passar a atrapalhar. Porque o cara não consegue executar. Tem um pastor que vem, ele tem um pensamento de um jeito, ele é mais liberal, ele pensa que os jovens podem fazer assim, assado, libera algumas coisas de usos e costumes que é mais tradicional, ele começa a liberar para ficar uma coisa mais moderna. Aí vem o seguinte, já bloqueia. Aí daqui a 4 anos o outro vem, já é mais... Quer dizer, não dá para você fazer a coisa funcionar a longo prazo, a igreja fica sem identidade. Quando você tem um governo, né, que dura 40 anos, é aquele regime. Seria um regime bom, um regime ruim, um regime mais autoritário ou um regime menos autoritário, mas é aquele regime que dura 40 anos. Não fica essa alternância. O pastor presidente, ele tem tempo, por ser presidente vitalício, né? Ele tem tempo para executar um plano de alteração que vai durar 10 anos para poder ser consolidado, 10 anos para poder gerar uma transformação na igreja. Entende? Então eu imagino que haja pontos positivos e pontos negativos. Eu sou radicalmente contra a vitalicidade, porque eu acho um absurdo pensar dessa forma. Mas é preciso ponderar que pode existir, talvez seja, sabe, até o paradoxo que eu estou falando aqui. Mas é preciso entender que pode haver pontos positivos nisso, entende? Nesse caso do pastor José Wellington, eu vejo que pode ter acontecido de que, se não fosse dessa forma, a Assembleia de Deus não conseguiria
ter chegado onde chegou, a ser uma grande potência no Brasil, e é indiscutível isso, né? É indiscutível a igreja ter, de qualquer forma, tem um poder absurdo na igreja, no Brasil, tem membros em tudo que é lugar, tem congregação em tudo que é lugar, e talvez não fosse assim se tivesse um mandato que alternasse a cada 4, 5 anos. Entende? É bem por aí. Concordo, mas discordo. É por aí que eu queria falar.